Diabolos Registrada surgiu em 2020 de um período que me leva até o ano de 2006, um renascimento, mas na verdade essa história começa em 1901, aqui na cidade de Pelotas. O homem das visualidades, das utopias, dos empreendimentos que quase nunca deram certo do ponto de vista das empresas, né, do ponto de vista capitalista, porque ele era um sonhador. Ele tinha 36 anos, ele criou a firma João Simões e Companhia e lançou o cigarro marca Diabo. Até no nome, né, essa ideia de desafio, essa ideia de provocação, essa ideia também de ironia, de brincadeira. Eu fui contratado para reproduzir algumas peças gráficas que iriam entrar no documentário que estava sendo filmado aqui em Pelotas, pela Cinematográfica Pampiana, um documentário que falava sobre a vida e um pouco da obra do Simões Lopes Neto. No início do século XX, um escritor ouviu o que a gente do Rio Grande tinha a dizer e transformou esses relatos em uma obra que perdura até os dias de hoje. Mostra os empreendimentos que ele teve na vida, o seu papel dentro da imprensa, no teatro, seria dividido em alguns capítulos com alguns contos. E o primeiro era o Simões Lopes Neto, entre o real e o imaginado. É um pequeno recorte da vida dele. Então eu precisava remontar algumas peças. Quem me procurou foi a produtora de arte Andréia Mazaterra. Reproduzimos alguns jornais, Diário Popular, a Opinião Pública, Correio Mercantil. Assinando matérias em diversos jornais e usando os mais variados pseudônimos, Simões irá atuar como tradutor, colunista, repórter e editorialista. Foi a reprodução da embalagem da carteira de cigarro marca Diabo, lançada pelo Simões Lopes Neto, pela companhia João Simões, né? A fábrica de fumos e cigarros marca Diabolos registrada. Ele investe parte da herança legada pelo avô e pelo pai em uma fábrica de cigarros. Um dos produtos traz o provocativo nome de Marca Diabo, fato que gera descontentamento e ameaças de excomunhão na conservadora Pelotas do início do século. A gente conseguiu fazer uma pesquisa rápida, né? A Andréia trouxe-me o dado a partir da pesquisa da Cláudia Antunes de que a carteira seria o diabinho correndo na frente, né? Essa seria a estampa principal na frente da carteira. E aí, apoiada a essa ideia, a gente recorreu aos anúncios que saíam da fábrica Diabolos, que saíam nos jornais. Então a gente recortou, a gente tinha imagem de algumas propagandas dos jornais da época, porque essa campanha de lançamento da marca Diabo, ela estava praticamente quase que todos os dias nos jornais de Pelotas. Esse cigarro também ficou na cultura nossa, o marca Diabo, né? E na época o cigarro era até tido como medicinal, imagina, né? Foi no dia 26 de julho de 1901 que o Simões resolveu lançar no jornal o empreendimento da marca Diabolos. O Simões, ele fez muita coisa na vida. Ele foi de teatro, ele escrevia nos jornais,
Ele teve uma vidraria, uma destilaria, trabalhou em cartório, foi despachante. E ele estava sempre participando de tudo que acontecia lá em Pelotas, sempre ligado no que acontecia nos grandes centros urbanos para levar para Pelotas. Para além do escritor extraordinário que é João Simões Lopes Neto, do cronista, do dramaturgo, do contista, há uma figura por trás desse intelectual que nós conhecemos, que é o do homem das visualidades, das utopias, dos empreendimentos que quase nunca deram certo do ponto de vista das empresas, né, do ponto de vista capitalista, porque ele era um sonhador, mas foi o homem que abriu caminhos, foi o homem que falou de Darwin, quando pouca gente conhecia Darwin e sobretudo admitia as teorias do evolucionismo. Foi o homem que criou festas e criou datas de referência, como a questão do Dia da Árvore, né, em relação à ecologia. Foi o homem que defendeu os passeios de bicicleta. Foi o homem que se preocupou, inclusive, com a questão da formação do jovem, da integração social do jovem. Ele foi um dos que mais defendeu na época, ao lado de Olavo Bilac, o serviço militar dos jovens, no sentido de integrar os jovens à sociedade nacional. Essa é uma de muitas histórias das ilusões empresariais do Simões Lopes. Ele estava pensando colaborar no imenso progresso que a República pressupõe, principalmente a criação de um homem novo. Numa fábrica de cigarros ele abre espaço para a mão de obra feminina, uma coisa que também, né, era uma coisa recente, a expansão da atividade, da presença da mulher, né, nesses espaços. Que ele possivelmente ia despertar na iniciativa empresarial dele de fabricar um cigarro, uma coisa progressista, porque estava dando emprego para várias pessoas aqui de Pelotas. Mas ele pôs uma marca que se chocou com a igreja, os nomes de diabo. Então, é possível que muitas preleções dos padres na igreja estavam para condenar ele. Não é verdade? Eu sou professora. Meu nome é Lúcia, eu sou professora da Universidade Federal de Pelotas de design gráfico. Na área de design gráfico eu dou aula de identidade visual. Daí o convite. Prazer enorme estar aqui com meu querido amigo, colegas, alunas, orientando, designer competente, Emerson Ferreira, que está produzindo e dirigindo esse documentário Diabolos registrado, esse lindo nome em homenagem à marca de cigarros criada pelo João Simões Lopes Neto em 1901. Estamos comemorando 120 anos da criação dessa marca de cigarros em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Uma marca que fez sucesso, inclusive ganhou prêmios internacionais. O Simões aproveitou essa iniciativa empresarial para trabalhar uma das coisas que ele mais gostava, evidentemente, deixou registrado na sua obra, que era o desenho e pensar campanhas. Né? Ele era um estrategista, ele era um midiático, ele tinha um senso de comunicação, de mídia. Né? Nas colunas que ele escrevia nos jornais, as peças de teatro é sempre uma forma de comunicação, né? Uma forma de interpretação. Simões Lopes fez a diferença e hoje cada vez se revisita a história e se descobre o quanto ele foi um sujeito interessante, o quanto contribuiu, né, para a nossa cidade. A marca Diabolos, né, que depois nós vamos tratar num outro momento dessa criação desse nome fantástico, esse símbolo incrível para os padrões da época, era uma marca. Ele fazia na realidade um cartazete, tá? Mas ele já desenha em tipografia, em símbolo, que constitui uma marca. Marca é sempre um símbolo, é um signo, desculpa. É sempre um signo que representa alguma coisa. Ela mudou ao longo da humanidade, a ideia do que a gente tem de marca hoje. Hoje a marca para Juan Costa, hoje a marca é um sistema complexo, né? Nós vamos ver depois. Mas ela começou de outra maneira, mas sempre existiu. Quando os caras botavam azeites em ânforas, eles registravam embaixo da ânfora, no barro, uma individuação, uma singularização. Né? Quando cunhavam moedas, marcas de gado, isso tudo, o signo funcionava
enquanto identificação. Ele era muito criativo, o Simões, e também ele fazia muitas estratégias de marketing assim, para lançar os produtos dele. Então, os anúncios dos jornais da época mostram uma tipografia diferente, o tipo de linguagem que ele usava, tudo isso era para chamar atenção. Ele fazia concursos, chegou a fazer um concurso de balões patrocinados pela marca Diabo, que dava prêmio em dinheiro. E assim ele fazia nas campanhas dos jornais. Então, campanhas extravagantes, ele já mostra um senso de design, ele já diagrama letras, ele faz composições visuais, ele coloca o desenho em certo local, bota a tipografia numa lateral, escreve de cima para baixo, inverte a escrita, repete, usa letras maiores que outras, né? Então ele já faz toda uma composição visual assim para captar o olhar do leitor. Esse cigarro ele recebeu o nome de Diabo, foi registrado como Diabolos, mas ele ficou conhecido como Diabo em função dos concorrentes dele que tinham nomes de santo. Tinha São Rafael, Santa Bárbara, e para contrastar, o Simões colocou a marca Diabo. Quando eu falei mais cedo de eu estar nesse instituto hoje, né, manuseando com uma imagem criada há 120 anos, né, todo esse imaginário que eu posso construir a respeito daquela época, num momento que a gente tem que considerar, que eu sempre alerto, né, os meus alunos, se colocar naquele tempo, né? Imagine um nome desses, completamente herege, numa sociedade muito conservadora, num estado muito conservador a sul do Brasil, cujos outros marcas de cigarro tinham nomes de santos. E ele, iconoclasta, cria um nome para debochar praticamente. Ele sofre até muitas críticas, né, de movimentos mais religiosos, conservadores na época, né? Esse nome, ele acabou chegando até hoje, conhecida a expressão marca Diabo como uma coisa de procedência duvidosa. E quando eu estive em Pelotas pesquisando, que já faz 20 anos que eu comecei a estudar os Simões, algumas pessoas ainda contavam que se batia na madeira quando se falava marca Diabo, para querer livrar de algum tipo de azar. Mas Simões viveu naquele momento da memória, né? Aquele momento que ele fazia desenhos para serem notados, entre outros, né? Então, naquele momento, tu criar esse nome, tu criar esse símbolo, tu vai te diferenciar do teu vizinho, que se chama São Gonçalo, porque os nomes de cigarros eram nomes de santos. E aí ele faz o oposto, eles chamam de diabo, popularmente marca Diabo, que é uma expressão que a gente usa até hoje. Ela faz parte da nossa vida, do nosso folclore. Um produto de marca Diabo é uma coisa que tu não deva, né, tu deva abrir um pouco do olho, assim, né, não deva considerá-la, né, de muita qualidade, ou de repente da onde é que ela vem. E ao contrário do que a Diabolos realmente foi, né, porque ela ganhou justamente, ela foi premiada numa exposição nos Estados Unidos, em 1903 ou 4. Ela tirou medalha de prata, ou seja, ela foi segundo lugar de uma exposição num outro país, perdendo para nada mais nada menos do que uma concorrente, uma empresa mais antiga da cidade de Rio Grande, a POC e Companhia, já uma empresa estabelecida não só em Rio Grande, aqui no estado, mas no Brasil. Ela tinha uma sede na Bahia. E eu vim aqui para tratar e para falar então sobre a marca Diabolos, né? Esse nome, esse neologismo que era uma característica muito presente na vida, né, obra do João Simões, que era criar essas palavras. E, inclusive, a profissão do designer, ela cresceu tanto que hoje uma das questões é criar naming,
né? A gente propõe aos alunos a criação de nomes, né? Dar nomes aos produtos, aos serviços, às empresas. E o Simões cria esse nome que não existe, Diabolos, né? E ele tem um nome mais popular que é o Marca Diabo, que é uma expressão que a gente usa até hoje, né? É um nome genial, é uma marca muito inusitada para aquele momento. Por exemplo, para vocês terem uma ideia, em 1908 tem uma marca de uma empresa de eletrônicos, a EG, alemã, que é o primeiro momento que se fala em projeto de identidade visual, assim, num sentido mais amplo, né? Que não é só a marca. Porque marca é símbolo e logotipo. Mas é um intangível, tu não toca numa marca, tu não tem uma marca. Só tem a marca quando ela se materializa. Quando ela se materializa, ela passa a ser um projeto de identidade. Então, aí ela vira tangível. No caso do Simões, né, a marca dele, ela vira tangível nesse pequeno cartaz. Então, eu acho que o que eu queria dizer para vocês, a minha contribuição, é o orgulho de saber o quanto nós tivemos um cara muito brilhante aqui em Pelotas, no Rio Grande do Sul, que além da palavra, de ser um grande escritor, ele com essa questão da língua, da linguagem, ele contribuiu com a parte visual, com a parte do design, né? Que a gente sabe que um bom designer ele escreve bem. Então esse cara aí, há 120 anos, há pouco comemoramos, 26 de julho, acho que foi, a data de abertura desse negócio de Ávaros, um grande pelotense que pensou a vanguarda, frente do seu tempo, visualidades, nem palavras, neologismos, né? Por um negócio que hoje é muito mal visto, que é a indústria do fumo, mas naquele momento era até considerado, talvez, com benefícios para a saúde. Então a gente sempre procurando contextualizar o momento que cada artista viveu, né? E aí pensei em um pequeno filme que contasse um pouco dessa história ao tempo de uma trilha sonora. Então, na verdade, eu pensei em um videoclipe. Me veio a vontade de fazer um videoclipe. Então eu peguei algumas cenas e fiquei pensando, puxa, que música eu vou trabalhar? Qual será que trilha sonora vai dar o ritmo para esse filme, né? Eu ficava pensando assim como esse filme, como cinema mudo, assim, essa ideia começou a surgir na minha cabeça, assim, uma espécie de cinema mudo, onde o conteúdo textual servisse para contar a história, né, para apresentar a história, de uma maneira, digamos que animada, pequeno, né, como os filmes antigos, que só tinha a música e não tinha fala, a fala era escrita. Eu comecei a lembrar de uma música, aquela música começou a entrar na minha cabeça e eu comecei a ouvir assim: eu sou só mais um imbecil fumando meu cigarro numa longa fila de carros. Eu sou só mais um imbecil fumando meu cigarro numa longa fila de carros, meditando no sinal. Hoje eu passo bem, ontem passei mal. Sou só mais um imbecil parado na marginal, no meio do trânsito espiritual. Salve, salve, aqui é o Gui Fleming, sou músico e compositor do selo Porangareté. Em 2019 eu lancei pelo selo esse disco aqui, chamado Bom Maldito, com design gráfico do Emerson Ativo. Emerson, parceiraço, tanto meu quanto do selo, me convidou para participar desse documentário, né, desse projeto sobre o Simões Lopes. E ele pediu para eu liberar umas músicas, né? E muito em cima também porque, por coincidência, nesse disco eu reparei que boa parte das músicas fala sobre cigarro, né? Ciso começa já, o disco começa assim já, né? Tudo que eu cigarro, eu fumo, eu trago. Tudo que eu cigarro, eu fumo, eu trago. Tudo que eu não presto, eu sinto, eu lexo. Tudo que eu falo é riso raso. Tudo que eu penso, penso um pouco por mim. Tudo que é sentença me deixa um pouco tenso. Eu crivo, eu vazo, eu verso, eu rasgo, eu desconexo. Então eu comecei a relembrar do disco do Gui Fleming. Eu lembrava que algumas músicas, não só uma, mas como algumas outras músicas no disco falavam sobre cigarro.
E aos poucos as músicas começaram a vir na minha cabeça. Aí depois em Maldito fala de uma brasa, Zezé fala, tem a frase, né? Quem é que você nunca teve que fumar um cigarro e morrer um pouquinho para não matar ninguém? Fumar, 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 é tudo que me resta. Vou ficar sem pulmão, mas pelo menos eu vou ficar louca. Eu conheci na Porangareté em 2019, músico sensacional, criador, criativo, de letras e performances muito ricas e sempre com um toque de humor, um humor um pouco ácido, né, com as questões da vida humana. Ele também tem essa ligação com a psicologia. Quebrar a cara de alguém, mas respirou e não quebrou. Enfim, várias músicas depois Imbecil, né? Eu sou só mais um imbecil fumando meu cigarro numa longa fila de carros. E é uma coisa que na verdade não foi proposital, eu só fui descobrir depois que o disco estava pronto, né? O Rodrigo Garcia, que é o produtor do disco, começou a fazer umas brincadeiras em relação a isso. E eu acho que enfim, eu sou fumante. Eu até pretendo parar um dia, tá na hora já, tá chegando. Mas eu falo muito sobre minha vida, meu cotidiano, eu sou muito um cronista, assim, né? Falo sobre o que eu observo. E aí acabou que o cigarro entrou muito nas músicas. Eu pensava assim, puxa, esse clipe tinha que ser um cinema mudo é uma coisa assim meio cômica, tem uma coisa assim de meio comédia, assim, né? Que meio pra animar, assim, né? Meio embalado. Então eu pensei, me veio à cabeça a música Carapuça, do mesmo disco, ao qual ela tem um embalo bem interessante com o piano e uma jogada meio, né, parece que está contando uma história, e ela realmente está. Ela está contando a história, né, daquelas pessoas ao qual tem as suas personalidades alteradas no momento em que adquire um canudo, né, no momento em que adquire um curso superior. E aí o disco também tem uma chamada Carapuça, né, que o Emerson até falou que o Simões também falava muito sobre a aristocracia cultural, né, e é um tema que está bastante presente no disco. Você que passou na Federal, posa de intelectual por qualquer rede social, diz que é ateu, que é o tal, é cientista natural, analista social, é sempre tão racional. Só ainda não deu na grau pra você que é tão mal, nem Gardenal. Sem saber que eu estava meio que fazendo um comparativo com a peça, a comédia, né, opereta, Os Bacharéis, do Simões, que exatamente fala sobre essas questões sociais, né. Estamos aqui no palco do Teatro 7 de Abril, este glorioso nosso teatro aqui da nossa cidade de Pelotas e da região, que está em amplo processo de reforma, depois de tantos anos fechado. Para nossa alegria, ele está muito próximo de entrar em cena novamente. E foi aqui nessa casa, no ano de 1894, que estreou a peça, a comédia, a opereta, Os Bacharéis, João Simões Lopes Neto e José Gomes Mendes, a famosa parceria Serafim Bemol e Mouta Rara, com a participação do maestro uruguaio Manuel Acosta Oliveira, que fez a composição musical,
né? Uma peça que envolve a encenação e a música, tem tudo a ver no contexto, né, de condução. E uma peça que ficou em cartaz por muitos anos. Os Bacharéis é uma peça que falava com muito humor sobre questões cotidianas, né? O amor, a corrupção, a política, o adultério, os títulos, né? Sociais, a aristocracia, sempre uma forma bem humorada e um formato, digamos assim, novo. Pequeno vídeo documentário de Ávalos registrado, um pouco inspirado nessa construção da peça Os Bacharéis, de João Simões Lopes Neto e José Gomes Mendes.
Eu apresentei o filme para Cláudia Antunes. A Cláudia me convenceu a entrar num projeto de exposição que ela desenvolveu. A Biblioteca Pública do Estado do Rio Grande do Sul completou no mês de abril deste ano 150 anos de existência. 150 anos levando o acesso à cultura, à leitura, ao lazer, à informação de forma gratuita para todas as pessoas. Como parte dessa programação dos 150 anos, a biblioteca oferece uma exposição sobre o cigarro Marca Diabo. O João Simões Lopes Neto é uma referência permanente na literatura, na cultura gaúcha, brasileira, a partir da nossa querida Pelotas. Então é muito interessante ver isso aqui na exposição, que a gente conseguiu originais com colecionadores de cigarros e colecionadores pesquisadores dos Simões, e a gente está apresentando aqui na exposição essa história do cigarro Marca Diabo e toda a história da cultura do cigarro. E nós temos dois ambientes. Um ambiente é uma tabacaria do século XIX para o século XX, onde a pessoa vai se sentir, né, dentro desse universo de uma tabacaria. E o outro ambiente é onde tem as vitrines, os originais e todos os prêmios que o Simões recebeu em feiras internacionais, industriais e nacionais também. Ele se desdobrava em diferentes áreas, inclusive nesta, né, que é o objeto desta exposição, a sua fábrica de cigarros. O cigarro Marca Diabo é realmente um grande achado. Além do que o Simões era um cara da publicidade fantástica, né? Nós devíamos ter o Simões aqui como o patrono da publicidade no Rio Grande do Sul. A tecnologia da informação também ajuda a fazer com que esse cidadão pelotense, gaúcho, cidadão do mundo, João Simões Lopes Neto, seja ampla e melhor e profundamente conhecido por todos nós. É uma honra para nós, gaúchos, termos João Simões Lopes Neto referência da cultura do nosso povo.